Tem causo que o povo conta rindo, com a cerveja gelada na mão, chamando de exagero. E tem causa que o povo conta no Natal, mas sem olhar direto no teu olho. Porque Natal, no interior, tem uma regra silenciosa que ninguém escreve em lugar nenhum. Se ouvir o sino tocar fora de hora, não vai ver de onde veio. E muito menos responde. Só que teve um Natal que um homem resolveu responder lá para as bandas de uma cidadezinha pequena, daquelas que o ônibus passa 2 vezes por dia. Olhe lá, tinha uma igrejinha antiga, dessas de sino pesado, corda grossa, torre rangendo quando venta. O povo enfeitava tudo no fim de dezembro, pisca-pisca na praça, guirlanda nas portas, presépio com musgo de verdade. E mesmo assim, tinha uma coisa estranha. Na noite de Natal, quando dava meia-noite, ninguém ficava na rua, nem para ver fogos, nem para abraçar vizinho, nem para buscar gelo. Porque diziam que se o sino tocasse depois da missa, não era chamado de Deus, era outra coisa, pedindo passagem. O homem se chamava Dário, carpinteiro, mão grossa, coração mole. Tinha perdido o filho, o menino Noel, fazia 1 ano. Sim, esse era o nome do garoto. Noel, criança de sorriso fácil, dessas que fazem a casa parecer maior do que é. Naquele Natal, a casa de Dário estava enfeitada por fora, mas por dentro parecia vazia. A mesa posta para 2 por teimosia, a cadeira do menino no mesmo lugar e um presentinho embrulhado em papel vermelho, sem coragem de abrir. A esposa dele tinha ido passar a noite com a mãe, porque não aguentava lembrar, e ele ficou sozinho, com um nó na garganta que não desmanchava com nada. Meia-noite, a cidade inteira quieta, como se até os cachorros tivessem sido avisados. Aí tocou um toque só, lento, pesado, depois outro e outro. O som atravessou as paredes, entrou pela janela, bateu bem no peito dele. E junto do sino veio uma coisa pior. Veio uma risadinha de criança, bem baixinho, bem perto, como se estivesse do outro lado da porta. Dário levantou de uma vez. O coração dele não estava batendo, estava socando. E ele ouviu, com clareza cruel, uma vozinha dizendo: "Pai, abre! Tá frio aqui fora." A regra do interior gritava na cabeça dele. Não abre, não responde, não olha, mas a saudade grita mais alto do que qualquer regra. Ele chegou na porta com a mão tremendo, encostou os dedos na tranca e parou, porque o cheiro veio antes. Cheiro de vela apagada, de terra molhada e de coisa antiga guardada. Mesmo assim, ele abriu. Na varanda não tinha menino nenhum. Só o presentinho embrulhado em papel vermelho, idêntico ao que estava em cima da mesa lá dentro. E uma marquinha pequena na madeira como o naranando. Então, o sino parou e o silêncio ficou tão pesado que parecia que a noite estava prendendo a respiração. Dário pegou o presente. A fita estava gelada, dura, como se tivesse sido deixada no sereno por horas. Ele entrou, colocou na mesa, do lado do outro presente igualzinho. E ficou olhando, sem piscar, porque alguma coisa estava errada. Aí ele percebeu o presente que já estava na mesa. Tinha o nome escrito tortinho, com letra infantil, pro papai. Primeira vez, sentiu medo de verdade, não do sobrenatural. Mas do que ele tinha acabado de permitir. No instante em que ele leu aquilo, a cadeira do menino puxou sozinha, raspando no chão devagar, como se alguém tivesse sentado, e a risada voltou. Só que agora não parecia criança feliz. Parecia criança imitando. Da cozinha a luz piscou. E no vidro da janela apareceu uma mãozinha, marcando vapor. Só que a mão tinha dedos demais. Dário ficou parado, sem ar, sem voz, com a cabeça entendendo tarde demais a regra que o povo nunca explicou direito. Não era pra não abrir porque dava azar. Era pra não abrir porque, quando alguém chama com a voz de quem você ama, nem sempre é quem você ama que está do lado de fora. Na manhã seguinte, a cidade acordou com o sino tocando sozinho e a porta da casa de Dário aberta, só que dessa vez ninguém teve coragem de chamar por ele. Se esse caos te deu aquele arrepio ruim, já deixa o like agora, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo história pesada assim. Comenta aqui embaixo o que você acha que era essa coisa e se você teria aberto a porta ou não. Compartilha com alguém que ama causa de interior e segue a gente para não perder o próximo. E me diz uma coisa, você já ouviu alguma história parecida dessas que acontecem no Natal e deixam a gente com medo do silêncio?